Muito bem. Não esqueci disso. Alma cega, arma com a tocha dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás o teu duplo luminoso, a tua alma celeste. Por isso temos uma alma lá em cima, um corpo cá em baixo, e estamos a tentar juntar as duas coisas. Segue o guia divino e que ele seja o teu gênio, não é? O gênio. Também no Oriente havia o gênio da lâmpada, não é? O Aladino, não é? Isso tem uma razão de ser. Mas ele tem a chave das tuas existências passadas e futuras. Escutai em vós mesmos e olhai no infinito do espaço e do tempo. Aí ouve-se o canto dos astros, a voz dos números e a harmonia das esferas, como dizia Pitágoras. Hermes Trismegisto. Vocês não sabem, mas este poema está inscrito no granito, na minha escultura, que está na Praia de Santa Marta do Oeste, que se chama Nave Visionista. Fantástico. Está lá para todas as pessoas verem. E aqui juntamos vários saberes, chamados saberes tradicionais, não é? Astrologia, numerologia, geometria, tarô, sei lá, coisas assim do género, não é? Então, lembrei-me, para celebrarmos este ano, falar aqui de alguns aspectos que vão surgindo e saindo. E nesse caso vamos começar aqui já pelo dia 2. Vamos aqui espreitar o que é que temos aqui no dia hoje, que também é um dia fantástico. Aliás, está um tempo magnífico. Eu já fiz uma visita à Quinta da Regaleira de manhã e também já estive a falar do Fernando Pessoa e lembro-me do mestre Almerrame falar exatamente que era ótimos começos com Sol em Carneiro, o Sol está exaltado, e a Lua em Touro também está exaltada, ou seja, o princípio masculino e feminino estão os dois exaltados, que é ótimo para começar atividades, tarefas. Então, escolhi este dia, não por acaso, mas... Como? O yoga do sol, o nascer do sol. Eu começo a... sim, também, claro, exatamente. Bom, a palestra não nascer de sol, porque senão não estaríamos tantos, não é? Mas também tem este lado de energia. E vejam que começou, o equinócio da primavera começou 20 de março, hoje é 25. Sim. Mas a energia de Áries Carneiro está bastante forte para quem é sensitivo. Percebe o que é que eu estou a dizer? Que abriu com toda a energia, não é? Vê-se que está tudo a mexer, não é? E é uma energia bastante intensa e temos também um stellium, que é quatro planetas em Carneiro. Vou pôr o mapa do equinócio. Houve aqui umas frases que exatamente, que eu pus e que foi ilustrada, que não sei o nome, qual é o nome da ilustradora, António? A Margarida ilustrou isto. Cada um renasce ao seu modo, com o seu estilo próprio. Porquê? Porque Carneiro é um signo também de nascimento e renascimento. Não é? Porque em peixes, em todos os signos de água, há uma espécie de morte simbólica, não é? E então morremos em paz, diluímos em relação ao coletivo para nascermos do ponto de vista individual em Carneiro. Por isso, cada um renasce com o seu estilo próprio e a coragem de sermos quem somos, não é? Cada um precisa de manifestar a sua individualidade em Carneiro, a sua identidade. Ora, este foi exatamente, sim, o dia e a hora da entrada do Sol a 0 graus, ou seja, no ponto vernal, que é o ponto de medição dos astros, não só para a astrologia, mas para a astronomia também. O ponto vernal, todas as coordenadas celestes se ligam a este ponto vernal. No início, no hemisfério norte particularmente, o início da primavera e o início dos inícios, porquê? Porque é a força yang. Temos um equilíbrio sempre nos equinócios, mas aqui começa a primazia da força yang. Isso significa que o Sol todos os dias vai ganhando mais força, intensidade e tempo, porque os dias vão começar a ser maiores, não é?
Então, um dia antes, a noite ainda era maior que o dia. A partir daqui, o dia é maior. Diremos que a força Yang prevalece da primavera ao outono e depois temos exatamente o contrário, complementar. Temos aqui o Deus Hermes, também Mercúrio, associado aqui à conjunção com o Sol, e temos aqui a Lua e Neptuno em Peixes. Por isso há uma parte de nós que ainda trazemos as memórias do ano passado, exato, as memórias piscianas, uma sensibilidade forte ao coletivo, Lua-Neptuno, e algo novo que está a emergir. Não é? Por todos os anos temos esta oportunidade de tocarmos um bocadinho mais aquilo que se chama o homem novo, não é? Aquele que quer renascer para a vida. Ok, vamos andando mais um bocadinho, depois podemos voltar em qualquer altura a este mapa. Temos aqui também Júpiter e Quiron em Carneiro. E Quiron fala, se forem à mitologia, é um deus que está associado à cura, à ferida e à cura em simultâneo. Para haver cura tem que haver ferida. E uma coisa está sempre ligada à outra. Não é? E o Quiron vai fazer um processo de autodescoberta do sentido da vida, porque enquanto ele não encontrar esse sentido, sente que há uma ferida constante que lhe atravessa a alma. Por isso há uma busca anímica nesta situação. E encarnar o que é que diz? Agora teria que estar a estender aqui muita história mitológica do Quiron, mas encarnar ele diz, temos que encontrar a cura dentro de nós próprios. Não é projetando lá fora, mas é mais cá dentro. Por isso, cada um tem que ser herói de si mesmo e encontrar o seu processo de autocura, não é? E encarnar a autocura começa logo pela cura do indivíduo no sentido em de valorizarmos mais a nós próprios. Por isso a coragem tem a ver com a coragem pessoal e valorização pessoal também. A acentuação do poder do individual inerente em cada um. Júpiter aqui encarnado também fala de fé, e esta fé que nós projetamos na sociedade e nos outros, encarnar diz que temos que acreditar também em nós próprios, em nós mesmos, em primeiro lugar, para depois podermos levar isso para o social e para o coletivo. Okay. Tivemos logo no dia a seguir, de 21 de março, tivemos a Lua Nova. A Lua Nova é uma conjunção Sol-Lua, em termos astrológicos, e em que a Lua saiu de Peixes para entrar ali em Carneiro, casou-se com o Sol, uma conjunção, são dois astros de mão dadas, juntos, não é? Juntinho ali. Um início. Este mapa é feito para Lisboa, para Portugal, mas claro que podemos ter uma leitura mais universal, podíamos tirar as casas e ficar só os signos, então seria uma leitura para o planeta inteiro e não para... Aqui é mais na ótica de Portugal, fazem sempre os mapas, desde a antiguidade fazemos os mapas para a capital do país, neste caso é Lisboa, fazemos aqui este mapa. Ganhamos mais um planeta em Carneiro, por isso Lua, Sol, Mercúrio, Quiron e Júpiter, 5. Isto chama-se um stellium na linguagem astrológica, e um agrupamento destes planetas dá muita intensidade, e o elemento é fogo. Fogo é energia, ação, inspiração também, no sentido de desenvolvimento da intuição e de abertura da intuição, exatamente, porque a energia encarnar tanto se pode estender a nível físico e muscular, o encarnar é um signo da ação do ponto de vista tradicional, mas do ponto de vista esotérico é um signo também muito criativo em termos de ideias, criadores. Isso basta lembrarmos do Van Gogh, com muita energia encarnar, um grande criativo. Estamos aqui também numa sala ligada com o Luís, pintor também, exatamente, e a pintura é também uma arte muito expressiva, é uma arte que nós ligamos com o elemento fogo, exatamente. Assim como a música ligamos com a água, a poesia com o ar,
por aí fora. As artes plásticas com a terra, não é? Os 4 elementos, cada elemento tem a sua linguagem, não é? Específica. Esta lua nova, os antigos, quando faziam um mapa de uma lua nova, davam uma tónica geral para o ano. Então podemos dizer que temos aqui uma forte energia também mental, mas mental superior, porque está ligado ao deus Hermes, aqui o Sol, Lua com Mercúrio, conjunção com Neptuno, que também pode dar uma tónica espiritual, mas isto também depende da vibração com que cada um desenvolver em si, porque as relações planetárias, a partir, como dizia o mestre tibetano, a partir dos chakras para cima tem uma vibração diferente daquilo que é os chakras inferiores. Por isso, podemos ver a 2 níveis esta vibração de Ares carnal, né? Por isso, tanto pode dar a tal criatividade e grande desenvolvimento espiritual, como Neptuno, como para aqueles que não estão sintonizados, podem se sentir perdidos no coletivo, perdidos no emaranhado das guerras, por exemplo, Marte quadratura a Neptuno, que ainda é a memória da guerra da Ucrânia, com todas as ameaças que pode haver. Aliás, como o Marte está em Gêmeos, há aqui muito jogo verbal, não é? De ameaças, não é? Jogo verbal. Ok. Vênus em Touro diz-nos para valorizarmos o quê? A terra, a natureza, não é? Aquilo que é natural, aquilo que tem a ver com os ritmos fundamentais do homem e da natureza. Urano em Touro fala-nos de transformação de valores ligados à terra, não é? E estas transformações já se estão a dar. Nós vemos que quando Urano entrou em Touro em 2018, salvo erro, foi quando a Greta Garbo, não é? Veio cá para fora com a questão da ecologia, não é? Agora é um ciclo que está muito ligado à ecologia, à sustentabilidade, não é? Por isso, começou logo uma voz diferente. O Urano tem a ver com o original, com a diferença. Começou logo aí a diferença, não é? E outro aspecto que também veio a abalar o esquema tradicional monetário foi o aparecimento dos bitcoins com o Urano em Touro, não é? As moedas virtuais, por aí fora, o que é que elas vêm ameaçar, independentemente de ser bom ou mau, isso não interessa. Elas vêm ameaçar o status quo porque elas podem provocar graves problemas nos bancos, não é? Porque é outra estrutura livre de correr o dinheiro pelo mundo fora, sem haver o controle bancário. Então vem criar, o Urano é o planeta da liberdade e quer novas formas, quer diferenciar-se, não é? E trazer um novo mote. Para quê? Porque nós temos relações erradas com a parte material, com o dinheiro, com a circulação, e o Urano fala de uma circulação mais livre em termos de valores, por isso já há muito tempo que falamos das trocas e que procuramos em comunidades que haja outro tipo de relacionamentos, trocas de valores, por aí fora. Mas a sociedade tal como temos, como está estabelecida, com a sua estrutura mais rígida e conservadora, leva mais tempo a transformar-se, mas quando o Urano passa em Touro dá uns abanões fortes, não é? Okay. Por isso, estamos numa época em que estamos a ser abanados para haver transformações. Já vamos ao Plutão em Aquário, por causa disso, não é? Ok. Já falámos de energia de Carneiro, forte e ígnea, fogo, por isso novas ideias. Touro, a necessidade de criar outro tipo de valor e valores também que sejam pacíficos, que sejam naturais. E estamos a libertar a energia de Escorpião da cauda. A cauda em Escorpião vem com memórias de guerra, de controle, manipulação, por aí fora, e que é necessário também transformar isso. Bom,
por falar nisso, ainda temos aqui uma fase bastante tensa até o verão, porque o Plutão está a fazer aqui uma quadratura à cauda e à cabeça, e ele vai dar energia quer à transformação ecológica do touro, como vai dar energia também ao poder da guerra em Escorpião. Não é? Por isso temos aqui os dois lados aqui fortes. Também está exemplificado pelo Marte em Gêmeos, aqui em quadratura a Neptuno. Estas guerras de Marte-Neptuno são guerras do ego, são guerras de personalidade não trabalhada, não é? E que precisa de ser sublimada e precisa de ser. Lisboa, ascendente Virgem. Lisboa para Portugal, ascendente Virgem. Para Lisboa. A cura para Portugal está aqui no Mercúrio encarnar, ter ideias originais. Ideias. Hã? Não temos. Quer dizer, não temos, cada um fala por si. Temos. Queria ajudar. Ok, pronto. Sim. Podemos falar ou em termos sistémicos, mas em termos individuais, cada um pode integrar essa energia, não é? Cada um tem essa capacidade de poder se conectar, não é? Com a sua energia criativa. Por isso, o ascendente Virgem pode falar de autodesenvolvimento pessoal, não é? De autodesenvolvimento, sim. Análise, autodesenvolvimento. E, ora, estamos aqui a seguir. A seguir temos Saturno em Peixe, mas já voltamos. Eu quero ver também as frases que eu pus para aqui. Saturno em Peixe, o que não nos mata, torna-nos mais fortes, provas de fé. Não é? Provas de fé, porquê? Porque Saturno, quando passa num signo, põe sempre os defeitos ao de cima e diz o que é necessário aprimorar, desenvolver e criar bases mais sólidas nesse signo, não é? Por isso, Saturno em Peixe vai trabalhar a questão da fé, e a questão da fé é uma questão também pessoal. Nós habituámos a projetar, por exemplo, na era de Peixe, nós já estamos na era de Aquário, chamada na aurora da era de Aquário, não é? Por isso ainda temos um rabo de peixe e uma parte em Aquário, não é? E em Aquário nós temos que encontrar o Deus imanente, não é? E em Peixe nós desenvolvemos o Deus transcendente, ou seja, fora de nós, não é? E esse fora de nós criou também grandes problemas, e problemas de peixe também está ligado ao dogmatismo. Agora vieram mais uns escândalos cá para fora, não é qualquer coisa, e Saturno em Peixe também traz esses lados, mas não é só ao nível, não é só ao nível religioso. Por exemplo, também vimos isto do ponto de vista simbólico. É muito interessante ver, por exemplo, no caso de Portugal, tivemos problemas com a Marinha, não é? Ou seja, os barcos metiam água, não é? Os barcos não tinham bateria, tudo coisas que está relacionado com todo o lado simbólico de Saturno em Peixe, não é? Falta de estrutura. Um barco depois que veio novo tinha problemas no casco. Saturno também. Ok. Coisas muito interessantes, engraçadas, e que também têm a ver com o signo Peixe. É um signo de final de ciclo, não é? Por exemplo, no caso da Era de Peixe, está ligado, a última fase da Era de Peixe está ligada ao Apocalipse, não é? A transição. O que é Apocalipse? Revelação, não é? Revelação para já de fazer a transição de Peixe para Aquário, não é? Porque Jesus também disse, vão ter que o homem do cântaro, não é? Sim. O aguadeiro, exatamente. Isso. É ele, esse aguadeiro representa o homem universal e representa o trabalho de grupo, o trabalho da humanidade, não é? E em Peixe há muita tendência de projetar o nosso poder fora e não dentro. Por isso, esse é um dos problemas do signo de Peixe, e agora realmente com esta energia de Carneiro é uma oportunidade para
nós virmos mais cá para fora da confiança pessoal. Ok, Saturno em Peixe. Este aqui é. Ora, o que é que eu fiz para aqui? Já não me lembro. Ora, esta foi a última lua cheia em Peixe. Sim. Ah, pronto, é que está aqui por acaso. Ah. Pronto, naquele primeiro mapa que eu apresentei da entrada do Sol no ponto vernal, em Carneiro, tinha a Lua e Neptuno em Peixe. Então eu chamei isto em demanda do Prestes João. E a pergunta é, para onde é que anda o Santo Graal, não é? Porque Peixe mexe muito exatamente com a questão, com a essência da humanidade, com a essência que foi desenvolvida pelo cristianismo, pelo budismo, não é? E há uma acentuação muito forte ao nível da expressão amorosa, chamemos-lhe assim. Porque a mensagem de Jesus foi exatamente essa, de cada um amai-vos, como é que é? Amai-vos uns aos outros, não é? Essa, como eu vos amei, exatamente. Essa é uma mensagem de peixe que está ligada exatamente com esta energia do santo grau, que tem a ver com o chakra cardíaco em cada um de nós, e que passa pela energia de Neptuno, que representa o sexto raio, que foi uma era mais devocional, por isso o sexto raio está ligado à devoção. Na era de Aquário estamos mais ligados ao sétimo raio, que tem a ver com a liberdade, a magia no sentido da criatividade de cada um. E, ora, magia, sétimo raio, cerimónia. Magia, ordem ou cerimonial. Ordem cerimonial. Para haver ordem, tem que haver também algum Saturno de Aquário, não é? Tem que haver organização e realmente é uma era mais ritualística, por isso o lado dos rituais coletivos estão mais acentuados, mais marcados. Claro que o sétimo raio começou com espetáculos, porque todos os espetáculos coletivos, seja o cinema, seja concertos, por aí fora, têm energia de sétimo raio. E, e o sexto raio tem a ver com a compreensão, neste caso peixe, era de peixe, tem a ver com a compreensão da essência da humanidade em que adoramos. Está bem, deixa abaixo, não está mal. Partilhar outra vez, Tenho que partilhar? tens que comentar em cima, né? Depois eu digo. Sim. E agora partilhar outra vez. Ah, ok. Pronto. Ok. Que eu estava a falar da sombra de peixe, não é? Divisão. Que é exatamente a divisão que está associada à sombra da Virgem. Está associada à sombra da Virgem quando não se cumpre o projeto da era, não é? O projeto da era não se cumpriu porquê? Porque os peixes caíram no dogmatismo das religiões, não é? Por isso, na era de Aquário, não, se houver alguma religião é universalista, nunca será uma religião partidária, chamemos assim. As partes partidárias pertencem à era de peixe, não é? Uma questão de obediência cega a autoridades transcendentes, capricornianos, isso tem muito a ver com peixes, que é Deus transcendente. Sim, é claro, quando pomos o nosso poder fora de nós, corremos esse risco de sermos todos guiados por outros, e às vezes por cabeças cegas, não é? Daí, pronto, e no final dos tempos, este final dos tempos é o final de uma era, não é o fim do mundo, é o final de uma era. E no final de uma era há muito desequilíbrio, há muito. Há, o que- há aspectos mais caóticos que estão ligados com o peixe, há muito divisionismo, porque realmente o percurso da unidade não é um percurso fácil, não é? Tem que ser um percurso de quem encontra exatamente o cálice do grau em cada um de nós. Não é? Por isso, se não fizermos esse encontro em cada um,
vamos ter sempre à espera ou do Papa, ou disto, ou daquilo, ou por aí fora. E estamos a entregar o nosso poder pessoal ao exterior. Por isso, cada um na era de Aquário tem que fazer o seu processo de empoderamento. Empoderamento na era de Aquário é integrar o signo oposto, que é Leão. Né? Isso significa sermos criativos e reconhecer a nossa identidade ou a nossa essência. Não é? Agora não escreve Solanda? Sim. Ok. E por isso agora vamos entrar aqui no eixo Leão-Aquário e exatamente esta importância de cada um trabalhar a sua energia pessoal, o seu leão dentro de si próprio, significa a sua identidade, aquilo que o Carl Jung também chamou o caminho de individuação, não é? Temos que encontrar o nosso potencial, desenvolvê-lo, para não ficarmos à mercê das opiniões externas, porque as opiniões externas no eixo Virgem-Peixe é exatamente o divisionismo, os aspectos dos partidos, cada um puxa para o seu lado, não é? Que não há integração. Não existe integração para quem não fez a relação desse eixo. Não é? A integração desse eixo é importante para entrarmos com o pé direito em Aquário, na era de Aquário-Leão, chamemos-lhe assim. E agora, por falar em era de Aquário, tivemos no início de 2021 uma conjunção de Júpiter, Saturno e Aquário, que já deu uma tónica, chamada uma tónica forte para a era de Aquário. Cada vez que há conjunções de vários planetas, aliás, para mim a era de Aquário começou para aí em 1962, com 7 planetas em Aquário, numa lua nova, em que acho que foi na América que saiu aquele filme sobre a era de Aquário. Como é que ele se chamava? Exatamente. O Air. Exatamente. E aí houve uma vibração enorme já do que é que seria, pronto, alguns aspectos aquarianos. Cada vez que há conjunções em Aquário, esse lado é fortalecido. Por exemplo, só para vos dar uma ideia, o Urânio teve em Aquário 1997 para 97 a 2004, foi uma aceleração logo na net, porque a Aquário também está ligado aos aspectos tecnológicos. Não é só não é só pensamento coletivo, de grupo, mas também o desenvolvimento tecnológico que segue as energias em Aquário, não é? Por isso, houve um desenvolvimento grande, na altura que eu lembro-me disso. Pronto, a net ficou muito mais rápida, que era muito lenta na altura. Depois, quando o Neptuno entrou em Aquário, estava a ver se me lembrava do ano, mas ele entrou em Peixe em 2012, por isso deve ter entrado ali finais de 99, 2000, até 2012. E foi a altura das redes sociais que começaram realmente a comunicação coletiva, em que realmente o mundo se tornou uma aldeia global, não é? Em que sabemos rapidamente tudo e mais alguma coisa, e isso criou uma rede. Não é? Neptuno procura fusões, procura grandes aspectos coletivos, e Aquário, desenvolvimento da mente. A mente que é? A mente coletiva, os grandes arquétipos da mente coletiva, não é? Então isso foi mais fácil de transmitir essas ideias. Agora, Plutão e Aquário, que entrou ontem, não foi? Foi quarta-feira. Foi quarta. Não. Foi 23, foi 23. Foi quinta-feira. Pronto, entrou a 0 graus, mas nós já estamos a sentir este movimento de Plutão e Aquário. A última vez que ele entrou em Aquário ainda não era conhecido. Quando um planeta ainda não foi descoberto, ele trabalha mais ao nível do inconsciente coletivo. Por exemplo, trabalha mais ao nível da mitologia, não é? Os mitos falam exatamente desse inconsciente coletivo. Não é?
Em 1777, com a entrada do Plutão em Aquário e todo o período que ele teve em Aquário, dá-se o quê? A Revolução Francesa, não é? E eu já estou a fazer as ligações, não é? O que é que está a acontecer em França? Está a haver movimentos coletivos, não é? Porque Aquário fala de grupos, de movimentos sociais e Plutão intensifica. Plutão é uma espécie de bomba H, bomba atómica, não é? Por isso ele intensifica por onde passa, não é? E esta entrada em Aquário já está a mexer no nosso inconsciente e eu diria que é uma necessidade interior de mudarmos certos padrões que estão na sociedade, não é? E como Plutão também fala de transferência de poderes, não é? Tudo aquilo que está demasiado arraigado, que está demasiado cristalizado, chamemos-lhe assim, que já não desenvolve, há outras correntes que vêm e que há tendência à transformação. E essa transformação faz-se através de grupos conscientes. Lembra-se, exatamente, já foi aqui referido, o movimento da maçonaria. A maçonaria está na base da Revolução Francesa. Não é? Estados Unidos, também da formação dos E Estados da formação dos Estados Unidos, exatamente. Começou numa loja da Inglaterra, em 1700 e pouco, e depois. E o que é que foi exatamente um conjunto de seres mais conscientes, mais iluminados, chamamos-lhe assim, que, através de uma revolução de ideias, trouxe a um grupo maior, não é? E depois esse grupo maior fez revoluções, não é? Efetuou revoluções. Isto, para mim, o primeiro sinal disto aconteceu agora há pouco tempo na China, quando foi a questão do Covid-19, não é? Em que pela primeira vez o povo chinês começou a dizer não. Fantástico. Isto já é um sinal do Plutão e Aquário. Okay? Em França, agora a mesma coisa, não é? Roda livre. Já está em roda livre, exatamente. Pronto. E temos aqui esta força mental do inconsciente coletivo que vai trazer contestação social e cultural. Porque nós já não vamos querer, como se diz, engolir certas patranhas que os poderes políticos e instituídos nunca saem daquele registro. Eu lembro-me de ver, eu digo-vos, eu já não vejo, quer dizer, é muito raro ver televisão. E quando vejo um telejornal, eu digo, isto é a mesma linguagem que eu ouvia há 40 anos atrás. Para mim a forma não mudou. Por isso não vejo a coisa a evoluir, a desenvolver. É uma linguagem caduca, não é? Só se fala de registros mentais sem nada vivencial, não é? Que falta alguma coisa. E então é necessário uma nova expressão daquilo que queremos para o nosso futuro, não é? O que é que futuro é que queremos construir para o mundo, não é? Porque qualquer dia, se não passarmos deste registro, o que é que acontece? Aqueles que estão no poder utilizam a tecnologia para nós ficarmos autómatos, não é? De algum modo. Não, temos que ganhar a soberania, não é? Essa soberania é a soberania do ser individual, não é? Os lados sombra de Aquário é a tecnologia, não é? Ou seja, aí dominar o ser humano. Pois, o problema não é a tecnologia, o problema é exatamente quem a utiliza, não é? Essa é a grande questão, não é? E, pois, nós estamos numa fase ainda perigosa, não é? Chamemos assim, do ponto de vista coletivo, estamos numa fase perigosa. Como é que é possível no século XXI haver Estados que invadem outros países porque, olha, bom, sem entrar dentro desses mundos,
Ok. Aqui o que é que nós temos? O que é que eu fiz aqui? A entrada do Plutão em Aquário, exatamente. Uhum. Este foi o dia da entrada do Plutão em Aquário. Plutão está em sextil ao Sol, por isso há aqui uma intensidade ao nível da consciência, da identidade, por isso cada um vai trabalhar bem quais são aquilo que quer em termos de desenvolvimento para o futuro, não é? Em termos dos nossos ideais. Este que concila Marte é como é que utilizamos o poder pessoal e o poder nuclear. Uh, aqui, ao nível do inconsciente coletivo, isto é uma ameaça, porque a ameaça do nuclear é uma ameaça de manipulação de, do próprio, da expressão desse poder mais ditatorial de alguns seres que estão no poder político. Uhum. E não só há uma democratização do nuclear, cada vez mais haverá. Quem tiver dinheiro, qualquer grupo terrorista pode comprar algum nuclear. Pois, exatamente. A popularização do nuclear. Aliás, a humanidade devia se reunir e realmente, como é que se diz, cortar os fios ao nuclear, não é? Os políticos instituídos. Pois. Agora tem a ver com o empoderamento e tem a ver com os direitos universais que foram esquecidos. Por isso, avizinha-se uma nova época, porque este Plutão em Aquário vai estar quantos anos? 20 anos, 2043. Até 2043, exatamente. Por isso, avizinha-se aqui uma transformação social forte para recuperar o poder aos indivíduos. Não é? Quando eu falo aos indivíduos, no fundo aquela Carta de Direitos Humanos que foi redigida na Revolução Francesa nunca chegou a ser realmente uma coisa levada mais a sério, não é? Não é? E como é que se pode fazer isto? Com a força dos grupos, porque tem que ser grupos conscientes, grupos aquarianos, conscientes que possam trazer uma nova dinâmica social. Não é? Agora, não pode ser, claro que tem que haver desprendimento e interesse pela humanidade, isso sim. Uhum. Esse é o trabalho de Plutão em Aquário, que vai ser bastante forte. Uhum. E vamos ter aqui um ponto, como é que se diz, um ponto chamado ponto quente, ponto de charneira, que é só que ainda faltam uns anos, que é 2035, quando o Plutão fizer oposto a Saturno em Leão. Saturno vai estar em Leão, oposto a Plutão em Aquário, em 2035, que é uma altura para transformar o poder social, exatamente. Porque, aliás, é capaz de vir aí, nessa altura, um novo Covid ainda mais forte, criado pela mão do homem. Uhum. Para também há funções, que é tentativas de controle. Contestação da autoridade, ser um grupo revolucionário, provavelmente. Sim, exatamente. Até lá, há alguns ciclos importantes, sem dúvida. Em 2024 vamos ter o Júpiter conjunto com o Urano, em Touro, que é uma altura propícia para defendermos a nossa autonomia, sustentabilidade e também a possibilidade de criar comunidades mais fora da cidade, mais ligadas à natureza. Uhum. Porque nós estamos de algum modo
estamos num ciclo, que é um ciclo que quer dizer, todos nós procuramos a felicidade, não é? Procuramos o bem-estar, mas era preciso que as consciências sociais e políticas estivessem ao serviço exatamente do ser e não do ter, porque todas as corporações e sociedades anónimas e por aí fora que vivem em função do lucro acabam por manipular a sociedade e os indivíduos. Não é? Então, Urano e Júpiter em Touro é um bom momento para lutarmos por essa sustentabilidade. Ainda havia, há uns anos atrás, havia aí essa ideia do, como é que se chamava? RBI, não era? O rendimento único garantido, não é? Pronto. Mas é claro que a questão não passa, a revolução não passa pelo sistema económico. Também passa, mas tem que passar principalmente pelo aspecto da consciência, não é? Porque sem consciência, se dermos a todos mais dinheiro, não resolve o problema, não é? Gastam-se, exatamente. Por isso não, tem que haver corporações, comunidades, associações de pessoas esclarecidas e conscientes para que possa haver progresso e desenvolvimento social. Porque senão estamos a caminhar novamente para uma espécie de caos, não é? Caos social em que ninguém se entende, não é? Isto tem que ser dado princípios, e esses princípios são fundamentais. A astrologia é uma linguagem universal, por isso é que ela entra também dentro das pessoas, é como a música, não é? Não precisamos de conhecer, é uma língua universal, não é? Eu falo, estes símbolos servem para perceber como é que as coisas funcionam, não é? Porque pelo material também facilmente a sociedade é corrompida, não é? É muito corrompida. Uhum. Por isso, criar estruturas onde vamos ligar a parte material e espiritual, isso é fundamental. Uhum. Ora, estamos num ano de vibração 7. 7 porque 2023 dá 7, não é? 7. Ok. E 7 é um número que tem a ver com uma certa mística, não é? É a primeira consciência do transcendente. O número 7, não é? Ao sétimo dia da. Exatamente. E esse descanso tem a ver com um reconhecimento, não é só fazer coisas, o descanso é importante até para meditar, para ver o sentido da vida, da obra, das coisas, não é? Para, daí que o 7 também esteja ligado à missão, a destino, e é um número que está ligado também com o karma e destino. E a escolha é nossa, quando eu digo a escolha é nossa, porque cada um tem que fazer escolhas, e senão vamos sendo arrastados pela onda coletiva, e a onda coletiva tem várias modulações, não é? Nunca sabemos onde é que ela vai parar. É. Ok. Ora, 20, como o ano começou no dia 20, se somarmos 20 mais 3 dá 23, mais. Dá 9? Não, mais o 2023. Dá 12, exatamente, dá 12. Isso é um ano para reconhecer aquilo que é importante. Isso é um ano para virar para a parte espiritual aquilo que é importante. Para, como? 1 e o 2, exatamente. O 12 é a antecâmara do 13. O 13 é transformação. Não é?
Por isso, o próximo ano pode ser o ano 13, ou será um ano 13, 2024. Tem que ver qual é o. O dia que começa, depois tem que ver. Exatamente. Pronto. Mas o 12 também fala, é uma consagração a um ideal, mas também é um sacrifício. Faz sentido com o Saturno, mas... Faz sentido com o Saturno em Peixes, porque é o 12º signo, exatamente. Pronto, e o Saturno também tem a ver, é o senhor do karma, não é? Do tempo e do karma, não é? Por isso, para Portugal também é um tempo muito importante, porque, como dizia o Fernando Pessoa, aqui nasce por missão ou por castigo, não é? Não. Bom balanço. Ok. Quer dizer que temos 2 anos e meio para escolher um bocado mais distante. Exatamente, temos 2 anos e meio. O 7 no tarot é chamado carro de Osíris, não é? O carro do Sol, e o carro do Sol tem que ser muito bem conduzido. Porque não foi, era o Faonte que pediu ao pai para conduzir o carro do Sol, que era o carro dos 12 signos do zodíaco, que era quando o Sol atravessava a elíptica, e desviou-se um bocadinho, não é? Desviou-se um bocadinho, fez logo uns estragos, se calhar foi quando a elíptica se desviou do Equador, em termos mitológicos. Ok. Por isso é necessário saber conduzir bem o carro, não é? E o carro representa duas naturezas. Guiar os 2 cavalos, que são a polaridade da natureza emocional, não é? O cocheiro, que é a mente, que precisa, mas o dono da carruagem quem é? É a alma, não é? Exatamente. Logo temos aqui um mito que está bem contado no livro de Platão, o Fedro. O carro de Osíris. Muito bem. Aqui era só para mostrar que, do ponto de vista cósmico, o movimento de translação da Terra passa aqui pelo ponto vernal, ponto também equinocial, e começa aqui, desculpem, aqui em Carneiro, a zero de Carneiro. Porque aqui está relacionado com as eras, sim. Aqui está relacionado. Assim, o grande ano cósmico são 26 mil anos, e esse ano cósmico está dividido em 12, por isso 2160 anos, quando apareceu a época de Jesus, é exatamente a época dos cristãos em que desenhavam na areia o símbolo de peixe, que é uma espécie de vesica-pichas, não é? Uhum. E agora, como este ponto vernal anda ao contrário, significa que de peixe passamos para aquário. Uhum. Assistimos a isto. São de mais de 2160 anos. Segundo a profecia do Fernando Pessoa, a terceira manifestação do encoberto será lá mais para 2160. Aí. A segunda manifestação, segundo ele próprio, foi o nascimento do próprio Fernando Pessoa, a segunda manifestação do encoberto. Exatamente. O primeiro. Eu acho que foi o Bandava, sim. São os 3 manifestações. Acho que sim. Não, foi Dom Sebastião. Não, acho que é Dom Sebastião. Uhum. Pode ser Dom Sebastião. É. Então, o Pessoa deixou a mensagem. Essa mensagem fala de um novo mundo. E esse quinto império da tradição portuguesa projeta-se exatamente nesta era de Aquário. E esta era de Aquário vai tendo vários bust, ou seja, vários impulsos para ser manifestada e construída. E agora, este próximo é este Plutão em Aquário. Daqui a 20 anos também temos Júpiter e Saturno voltam novamente a Aquário.
Aliás, eles vão estar em conjunções sucessivas até 2140. De 20 em 20 anos, Júpiter e Saturno encontram-se em Aquário. Por isso, a energia aquariana será sempre muito forte nestas próximas décadas. Pronto. Queria-vos dar este panorama e agora também estou aberto a alguma pergunta que vocês queiram colocar. Já sabem. Querem. Não sei se têm alguma questão, alguma dúvida. Eu gostaria de pôr uma questão, mas é muito pessoal. Não sei se tem cabimento, se importa onde eu for. Desde que tenha algum contexto coletivo, pode Claro, ser. claro. Claro. Eu gostaria de, se puder falar um pouco da passagem de Saturno em Peixe na 12ª casa, Ok. se estiverem de acordo. Ok. Como a tónica é Não, praticamente a mesma do peixe, a gente pode desenvolver um pouco isso, não é? A necessidade. Bom, a energia que está na ordem do dia com Saturno em peixe é aprender o significado de peixe. E peixe tem duas naturezas. Tem um lado material e tem um lado espiritual. E os peixes, a energia de peixe tem dois. Há um peixe que nada para norte e outro para sul, ou para oeste. Eles estão ligados por uma banda. E o trabalho de peixe é fazer a ligação entre o material e o espiritual. E Saturno em peixe, como a acentuação na era de peixe, principalmente nestes últimos séculos, tem sido muito material, a parte materialista, do ponto de vista das sociedades, por aí fora. Saturno agora em peixe está a pedir que o que é importante trabalhar é uma via espiritual. E espiritual não significa religião. São coisas diferentes. A não ser que vejam religião no sentido de religar aquilo que está separado. E nesse caso, religião é igual a yoga também. Unir, ou é igual ao tal que liga o yang e o yin. Então aí sim, temos um lado espiritual, não é? O espiritual é abarcar as diferenças e encontrar um ponto de unidade. E aproveitar tudo o que foi bom nisto ou naquilo, não é? Fazer a síntese e integrá-la. E também é um fecho de um ciclo. Saturno a passar em peixe fecha um ciclo. E para abrir um novo ciclo em 2025, quando o Saturno chegar a Carneiro. E Saturno em peixe fala tanto desse processo de interiorização e de busca de unidade, como fala de sofrimento para quem não consegue integrar a unidade. Porque se eu não encontrar o lado espiritual da vida, quem vai sofrer, quem sofre não é a personalidade. E a personalidade é aquilo que cria a divisão. Logo, divisão, sofrimento. Okay? E Portugal é um país das duas coisas, senão nem teria fado, não é? O fado é exatamente esse lado do sofrimento, não é? Da separação. Uhum. Mas também a nostalgia da união. Okay? A saudade é a nostalgia da união. Já não há para ver, ok? Podemos falar um bocadinho mais sobre Kiran em Carneiro, a vida e a cura. Temos de ser heróis de nós próprios. É o mito do herói que irá encarnar. Conseguir É trazer luz às feridas e tentar. sim, trazer luz às feridas, vê-las a partir de um ponto superior, não é? Porque enquanto o Kiran não conseguir essa luz em Carneiro, ele é também um senhor da guerra, não é? E Kiran em Carneiro, a ferida pode ser a guerra a todo. Pronto. Por isto ou por aquilo, não é? Pode ser invenção de novas coisas, não é? Sim, No também. aspecto criador, Sim, no aspecto criativo, sim. Aliás, tantas terapias que têm aparecido ao longo
destes anos, não é? O Kiran tem a ver com as mãos, não é? Ele, na mitologia, já é o curador que depois, ao mesmo tempo, vai procurar curar-se, porque está ferido por um veneno que é incurável, não é? Então, ele tem que fazer uma demanda, Mas encarnar, tocar no lado de fogo e criador do dia, sim, pode trazer-lhes novas formas de cuidar. sim, pode trazer as novas formas de cura. É, as mãos curam, eh, podemos imaginar fogo a sair das mãos, não é? Se calhar Pois, por exemplo. se calhar uma consciência maior dos terapeutas. Consciência. Sim, porque agora a conjunção do Júpiter aqui teve 7 dias, até 17 de março, nossas com o trigo de fogo que fez Sim, depois fizeram. sobre isso, revela-se à luz sobre aquilo que irá encarnar, é a maneira de utilizar Marte, mas Marte não no sentido comum, mas com um sentido mais abrangente espiritual, no sentido dessa unidade por vida. Sim. Pronto. Sim, porque até nós falámos nessa palestra sobre o outro lado do carneiro, que é o Cordeiro de Deus, não é? O lado da unidade do carneiro, da ligação com o Pai, não é? Da ligação com o Uno, não é? O número 1. Aliás, não foi só no cristianismo, vocês também encontram isso em Akhenaten, no Egito, também foi outro que introduziu o lado mais monoteísta, exato, monoteísta. Cada era tem a sua particularidade, não é? E vai introduzir novos valores, novas coisas, não é? Em Carneiro descobrimos novas formas de ser e de estar. Claro, a conquista de nós próprios em Carneiro, sim. Mas já precisamos dessa conquista individual para depois trabalharmos no coletivo. Porque sem esse trabalho pessoal individual é difícil ir. Voltamos à questão do poder do Plutão, não é? É, Está tudo ligado. pois. Não, as coisas ligam-se todas umas com as outras. É. Agora, Plutão é o poder do grupo, sim. Vejam a diferença. Quando o Fernando Pessoa nasceu, o Plutão estava em Gêmeos, Plutão e Neptuno estavam em Gêmeos. E era o poder das ideias. E as ideias tiveram um papel fundamental na passagem do século XIX para o século XX e também da teosofia, nessa altura, por fora. Foram o movimento das ideias impulsionava. É. E agora vai ser o poder dos grupos, não é? Dos grupos conscientes, realmente, porque esse é fundamental. Quer dizer, o Plutão em Aquário também pode ter um aspecto negativo, como o Plutão em Sagitário tem aspectos negativos. Claro. Há o lado sombra. Claro, por exemplo, Plutão em Sagitário com os aspectos negativos da religião ligados com o poder e a prepotência sexual e o dinheiro dos outros. Plutão em Capricórnio revelou a corrupção do poder e da instituição e a necessidade de reformular, digamos, os poderes instituídos. Plutão em Aquário também pode ter um lado um bocado negativo. Sim. Quer dizer, o Aquário não é só as características positivas. Exatamente, sim. Por exemplo, poderíamos ver também Plutão a revelar os aspectos das associações negativos, o Aquário é contestação pela contestação, sem trazer, e pode ser a destruição pela destruição, uma contestação pela Por isso é que é destruição. importante cada um fazer o processo de empoderamento individual. Se cada um não trabalhar o seu leão, Aquário Maria vai com as outras também. É. Por isso é o grupo que também se... Como? Pode ser um caos. Pode ser um caos, exatamente. Sim. Se as pessoas não refletirem em termos filosóficos e espirituais, há mais perigos. Por exemplo, um deles é o transhumanismo. O outro é a inteligência artificial. E onde é que está o homem no meio disto tudo? Em 1781 foram valores. A liberdade, a igualdade e a fraternidade que se perderam. Porque estes benefícios são fantoches.
são sempre ao sabor de poderes políticos e económicos, fazem o que querem as pessoas, manipulam e as pessoas não pensam. Não pensam porque não têm capacidade de pensamento crítico, nem consciência ética, nem moral espiritual. Então, tudo o que dizem, fazem. Os medos coletivos, eu sei que há 2 anos, as pessoas, mas, as pessoas não pensam. Mas eu sempre me dou dessa do pai emocional que não sabe durante Sim, Causar soluções económicas. sim. Não, amansado não é, porque não conseguimos, o nosso inconsciente revela-se sempre. Pronto, e há necessidade. Vejam o exemplo do pelotão. É claro, quando foi a Revolução Francesa, o que é que aconteceu? Porque é que ele se manifestou? Uma daquelas frases célebres da Maria Antonieta foi: o povo está com fome, não há pão, deem croissants, não é? Esta frase da Maria Antonieta expressa exatamente o lado mais cáustico e mais conservador do aspecto de Saturno, simbolizado em astrologia por Saturno, que é construir muralhas e defesas, pronto, defesas para não perder o poder, neste caso da monarquia, não é? Saturno também é corregente da Aquário, exatamente. Logo, a Revolução Popular foi mais forte, não é? Foi mais forte e mudou o status quo. Nesse caso, por exemplo, estava o Urano em Leão e quem caiu foi a monarquia, que o símbolo da realeza era Leão, não é? Não é? Okay. E quando o diga? Sim, depois trouxe a Revolução e o Império Francês e Napoleão e a guerra. Sim, claro. Porque pode trazer, lá está o lado oposto que é Leão, pode trazer ditadores. Então, fazemos Mas os ditadores só têm poder se as massas lhe derem o poder, não é? Apesar disso, ele tentou fazer os Estados Unidos da Europa. Sim. Sim, à sua maneira, claro. E o Napoleão foi iniciado na maçonaria. Por exemplo, o Plutão Aquário pode significar a crise e transformação da democracia representativa. Agora ninguém tem outro sistema para pôr no lugar. Era a democracia participativa, não é? Pois é. Os cidadãos têm que ter o poder, têm que ter a capacidade de isso. Depois, Sobre o Adão e sobre a República, isso é uma série de questões. exato. Pois o Platão Não só, Aristóteles foi o primeiro a escrever, além da República, uma socialismo político, mas mais tarde os filósofos contribuíram isto, portanto as pessoas esqueceram os fundamentos da sociedade moderna. As pessoas vivem a sociedade como aos animais, como aos alcatéis, ou porque há ideais coletivos. As pessoas não pensam. Não. Se não há ideais coletivos, então Por que é que as pessoas ficam indiferentes? Uma das razões é o medo. Vivemos uma sociedade com medos, não é? Em que o homem não é livre. Diga. Sim. Já agora só uma correção. A frase, a famosa frase da Maria Antonieta Jorge, a substituição do Paulo, não é dela. Não é dela? Então, A pessoa já falava dessa frase, sim. dita por uma princesa, tinha a Maria Antonieta 9 anos. Portanto, essa frase já aparece em quantas e foi atribuída a ela quando não é. Então, não é dela. Ok, tudo bem. E, portanto, houve a revolução. Relativamente à democracia participativa e mesmo a nossa postura na sociedade civil, é puramente nossa. E é a nossa indiferença com o que é nos acontece com nós. É indiferença com o nosso vizinho, é indiferença com o que acontece com o outro. Estamos, já que fala de eras, estamos na era da indiferença, da não solidariedade entre as pessoas e tudo parte de nós. E vejam só um exemplo. Desculpem lá a Covid. Se o Benfica ganhar,
esse milhares de pessoas a irem correr para o Marquês de Pombal. Claro, claro. Se o governo nos impuser impostos, nós ficamos na mesa do café discutimos com os outros, mas ninguém vai para a rua, ninguém vai. Olha, como os franceses, por exemplo, ou para ir a uma mulher. Quer dizer, portanto, é uma apatia, os franceses são periferismo, é uma apatia. De tal forma que conseguimos fazer uma revolução tão brava, é o único, um pouco de dizer, pá. Aquela do Fado, Fátima e Bolo, Salazar conhecia muito bem o povo português. Uma divisão por isso. Nós somos mesmo assim, somos apáticos, não temos. Não, mas nem sempre fomos assim. Começámos a ser apáticos após o desastre de Alcácer Quibir. Até aí. Exatamente. Não. As duas primeiras dinastias eram realmente heróis. Os descobrimentos. Exato. E a partir da terceira, Entramos num novo ciclo da história de Portugal. Entramos e temos que ser galvanizados agora mais por outro lado. Temos que ser navegadores do espírito. Os mares já foram, agora são outros. São outras ondas. São as ondas aquarianas, as ondas da mente universal. Não é? Temos que passar ideias e testemunho e aproveitar o melhor da era de peixe, porque não foi integrada. Essa parte melhor da era de peixe não foi bem integrada. Isto, que é a fusão da era de peixe, é o equilíbrio entre o espírito e a matéria. E isso não está. Não está feito. aliás, até se vê uma grande exacerbamento na sociedade. Claro. Quando Plutão teve Aquário há 200 anos, ou 244, e agora só fazendo as contas, precisamente foram ideais coletivos. A sociedade teve os seus primeiros fundamentos, tirando Platão, Aristóteles, e os filósofos contratualistas, que o Locke, a democracia representativa, e o Jean-Jacques Rousseau, que é participativa, que nunca foi feita, é verdade, mas os primeiros fundamentos ideológicos da sociedade moderna foram precisamente na Declaração Universal dos Estados Unidos e agora em 1945. Mas isso perdeu-se. Portanto, as pessoas hoje em dia estão em cidade porque vivem como aos lobos, como as alcateias, ou no metro, espalhados. Há um número. Mas qual é o ideal que nos une? Em Platão e Aristóteles havia isso. Havia princípios filosóficos fundamentais e ideais coletivos que uniam os chegados. Eles estavam porque tinham fundamentos filosóficos espirituais. Agora, por simplesmente, perdeu-se. Se perdeu, as pessoas são manipuladas por tecnocratas e porquê? Por especialistas de tudo e mais alguma coisa. Então se perderam. Perdeu-se. Havia a solidariedade, a fraternidade. Eu acho que a atitude pensada tem que ser criada desde jovem. Sim. Eu já sou avó, que tenho 2 filhos, e noto uma ausência de espírito de consciência e de crítica no ensino, que qualquer, na realidade, os pais exercem sobre os filhos. É uma coisa que me choca muito. Eu convido, dentro do que posso, uma coisa que sou melhor que os outros, já sou bem pior, sou extremamente exigente, e eu convido as minhas netas a pensar. Mas por que é que queres fazer isso? Por que é que achas que é assim, ou que não sei quanto? É evidente que não pode exigir uma criança de 4 anos o mesmo que existe uma criança. Claro. Mas eu noto que nas escolas não se incentiva pensar nas crianças. Existe a criatura. E eu estou a falar, eu não sou professora. Já fui há muitos anos e deixei de ser, felizmente. Portanto, há uma coisa que também se pode educar. E não é preciso que a escola o façam. Todos nós, como diz, somos corresponsáveis. Então vamos criar seres pensantes. Então escolho duas pessoas de casa a pensar. Aquilo que podemos. Cada um tem que dar o exemplo. Exatamente. Isto começa no momento para depois fazermos o resto. Eu acho que é uma ausência, ou porque há falta de tempo, ou da parte dos pais, como se sabe, ou que já não trazem essa herança, ou que dá muito trabalho, é muito mais engraçado do que os amigos tomar café
e está todos juntos, também é bom e faz parte da vida, e o resto tens que ser. Portanto, quando não fazemos isto, eu pergunto como é que queríamos ser espontâneos. Há duas formas de evolução do coletivo. Uma é pelo conhecimento, outra é pelo sofrimento. Logo, se não fizermos nada, o clima vai se encarregar da coisa, não é? E quando eu falo do clima, é das forças da natureza. E as cidades são mesmo forçadas a tocar nisso. Vão ser forçadas a mudar. A mudar. Completamente claro, estou absolutamente convencido que estes movimentos ideológicos, as pessoas vão ser mesmo convidadas a pensar. Senão há uma desagregação da sociedade como tal. Sim. Por exemplo, Plutão representa a morte, Aquário a ideologia, por exemplo, representa também esta época a morte das ideologias. Sim. Ou seja, a luta política que foi ideológica vai deixar de ser. E o Vai ter que problema haver é uma a nova luta política. Vai ser em torno do quê? Do homem. Do que é o homem. Do que é o homem. Que é o que é o homem, esses são É. os fundamentos da filosofia política. Ou porque, o que é que existem os governos? É a primeira pergunta da filosofia política. Existem em função do ser humano. E o que é o fundamento e a essência do ser humano? Se calhar são valores universais. Portanto, temos que voltar a repensar isto tudo. Porque senão andamos à nora da tecnocracia, os políticos têm jogos, não têm valor, não têm nada. Dos tecnocratas e dos especialistas de tudo e mais alguma coisa, como se viu. Que são esses, então onde é que estão as ideias? Onde é que estão os fundamentos? As pessoas esquecem-se que há um contrato social. O John Locke, as pessoas prescindem da sua liberdade no estado de natureza. Então, sujeitas a um contrato social que o governo ou o poder político se compromete. Mas onde é que está o contrato social? Eu prescindo do meu direito, da minha vida, da minha liberdade, da propriedade para quê? Para ter tecnocratas que me dizem o que fazer quando não tem valores meus. Onde é que estão esses valores universais? Onde é que estão os fundamentos da sociedade humana? Quais são? O que é que a pessoa vive em sociedade? São perguntas que toda a gente tem que fazer. Onde? Mas a maior parte das pessoas não tem essa consciência. Como é que se cria? Basicamente há esse movimento e essa possibilidade. Mas até que Os filósofos que vão dizer Voltamos a. Não haverá essa predisposição da humanidade. Mas eu estou convencido que a mãe natureza vai dar mais ajuda. Pois, Não vai de outra forma, se não a mãe natureza a confrontar Mas há um diálogo de Sócrates, fala, o Platão descreve, fala sobre isso, quer dizer, Sócrates era também muito forte, era parteira. Ele não podia dar à luz porque ele tivesse grave conhecimento. Aí está o despertar espiritual. viu-se durante estes 2 anos que seguem tecnocratas e especialistas de tudo e mais alguma coisa. Agora tudo e mais alguma coisa, mas Eu vou encontrar agora o herói. Paulo fala em duas correntes distintas. A corrente dos interioristas e a corrente dos exterioristas. Os exterioristas defendem que o homem, o indivíduo, é necessariamente e inevitavelmente produto do meio, que é condicionado e influenciado decisivamente pelo meio. Enquanto os interioristas consideram que primeiro o homem muda, depois muda o mundo. E que o homem tem a capacidade de influenciar o universo. Sim. Será possível mudar o sistema sem mudarmos a nós mesmos primeiro? Ou não? Qual é o principal obstáculo à mudança? Não seremos nós mesmos? Como diz, e se nós somos iguais a ontem, não é sinal de estagnação e não é qualquer estagnação. está de previdência é precisamente isso. O sol nasce todos os dias. Todos os dias há uma nova oportunidade. Claro. De renovação. De renovação. Se nós estamos iguais a ontem, anteontem, o que é que cada um de nós mudou? Preciso ter consciência, para ter a consciência que nós Nos últimos anos.
nos últimos meses? Houve mudanças profundas em nós, transformações profundas em termos de nós? Em cada um não, mas alguns sim. Não é? Alguns sim. O problema é este. Mas este é ter o nosso foco, não é? Se nós nos fixarmos no outro, não estamos a olhar para nós. A energia está a dispersar. É uma distração do eu. Do ego. Do eu. Mas é isso, é uma boa resposta. Mas o que acredito nesta época não é só a apatia, é a ausência de quase criativos valores universais. Uma grande ciência. Quase criativos valores universais. E eu concordo, não é? Que nós passamos muito tempo na distração, ou seja, cada vez mais nos focamos como observadores